Empate com um sabor de derrota para a equipe do Fortaleza, né? Um saborzinho amargo. O time do Fortaleza jogando contra o Corinthians fora de casa estava ganhando a partida até os momentos finais do jogo, onde toma um empate nos acréscimos. O Fortaleza sairia da zona do rebaixamento, mas com esse gol tomado lá no final, ele acaba voltando para a zona de rebaixamento. Vamos falar um pouquinho da minha opinião sobre esse jogo, né? Já agradeço aí a presença de todo mundo aqui no canal. Peço a sua inscrição também aqui para dar uma forcinha pra gente, para cada vez a gente seguir crescendo aqui no YouTube. E o seu like também no nosso vídeo é muito importante para que a gente possa evoluir cada vez mais também. Esse vídeo fique em alta aqui dentro da plataforma, beleza? Então, meus amigos, falando um pouco sobre esse jogo, né, o time do Fortaleza, ele empata aí fora de casa contra a equipe do Corinthians, como eu falei, com um gol lá no finalzinho, e esse empate joga a equipe do Fortaleza de volta para a zona do rebaixamento. Se tivesse vencido esse jogo, teria ido aos mesmos 17 pontos do Vitória e teria ido a 4 vitórias, perdão, né? Então ele teria ultrapassado até o próprio Vitória, estaria em 15º colocado. Mas o gol sofrido lá no finalzinho joga de volta o Fortaleza para a 18ª colocação. Então não é agora que o Fortaleza vai conseguir sair da zona do rebaixamento, certo? Então, resultado aí bastante ruim, mas que também, cara, falando um pouco da equipe do Corinthians, né? O adversário da equipe do Fortaleza. O Corinthians tá lá em 10º colocado. É um time que tem algumas dificuldades nessa temporada, mas que em casa é uma equipe que é difícil de pontuar. O Corinthians tem 9 jogos em casa, fez 15 pontos, certo? Então, no Campeonato Brasileiro, na rodada anterior, o Corinthians tinha vencido, na rodada não, né? Na quarta-feira, o Corinthians venceu o Palmeiras no meio de semana contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, é um time que jogando dentro de casa, ele tem muita força, né, o time do Corinthians. Então, assim, não é um resultado desesperador para o Fortaleza, é mais porque as características do jogo levaram a essa preocupação aí por conta de 2 pontos desperdiçados lá nos acréscimos. Mas o time do Fortaleza nesse jogo agora, o primeiro tempo, o time do Fortaleza consegue fazer o gol logo no começo do jogo e ali teve até algum certo volume de jogo no primeiro tempo, mas no segundo o time do Fortaleza abriu mão de jogar, abriu mão do jogo, né? Desistiu de jogar, só foi se reforçando defensivamente e se postou lá atrás. Toda vez que o Fortaleza tentava alguma escapada, era uma bola longa ali na reta final do jogo, quando entra o Lucero, totalmente isolado, sem nenhum apoio, sem ninguém para jogar com ele. Então isso daí faz com que o Corinthians cresça cada vez mais, venha mais para cima e se sinta à vontade nesse jogo, né? Então o Corinthians foi para cima e em uma das várias tentativas ali de bola aérea, né, o time consegue empatar. O Fortaleza estava jogando ali no limite, né, dos acertos defensivos. Qualquer falha que a zaga cometesse, o time poderia tomar o gol. E foi o que aconteceu, né? O André Carrilho, ele tinha condição porque o Diogo Barbosa, né, ele estava perto lá do escanteio, então ele dava condição para o Carrilho, que estava dentro da área, e no rebote ali, né, uma bola aérea, uma bola pipocada na área, o Carrilho estava lá solto para fazer esse gol, sabe? Então, assim, o Fortaleza era um jogo que estava jogando muito próximo do limite, e quando você joga próximo do limite assim durante tanto tempo, é muito difícil você conseguir segurar, né? O Fortaleza ainda conseguiu, fez um jogo ali de se defender praticamente o segundo tempo inteiro, mas que é aquele negócio, cara, quando você tem, por exemplo, que se defender de, por exemplo, 2 ataques, 2 bolas alçadas na área, né, você precisa acertar 2 vezes para não tomar o gol. Quando você tem 10 bolas alçadas na sua área, você tem que acertar todas as 10, senão você vai tomar gol. Então, assim, era um volume de jogo muito grande que o Corinthians imprimiu em cima do Fortaleza, que o Fortaleza estava jogando muito no limite ali para não tomar esse gol e acabou não conseguindo aguentar. Tomou o gol ali no finalzinho que empata esse jogo. Então, assim, acho que o time do Fortaleza acaba pagando o preço por abdicar de jogar, né?
poderia ter tentado em alguns contra-ataques, alguma jogada, né, diferente, alguma outra coisa, mas que acho que pagou o preço por exatamente abrir mão de tentar jogar, de tentar matar o jogo, ou nem matar o jogo, mas incomodar o Corinthians um pouco, para que ele não tivesse tão à vontade assim para ir fazer esse sufoco em cima do Fortaleza. Se você tem algumas válvulas de escape ali, né, aí você já segura os laterais já não sobem tanto, mas quando você se retranca totalmente, os laterais viram pontas do adversário, então ele ganha mais 2 atacantes, os volantes jogam mais como meias, né, não tem muito mais essa marcação lá atrás, não tem muito mais cobertura, porque você tem poucos atacantes, pouca gente atuando lá na frente. Então não tem pra que o outro time se segurar. Então ele se lança em cima. Então foi um jogo que o Fortaleza chamou o time do Corinthians pra cima dele e pagou caro por isso, certo? Toma esse gol no finalzinho que traz esse gostinho amargo por conta desse ponto fora de casa. Que, repito, não seria um resultado em si tão ruim se você fosse olhar o adversário, que é o Corinthians, mas ele é mais um resultado ruim porque o time tá na posição que tá na zona do rebaixamento, então poderia ter ganho, deveria ter ganho esse jogo para sair da zona do rebaixamento, né? E também por conta da circunstância da partida, onde estava ganhando o jogo até o finalzinho lá e toma esse gol de empate, tá? Mas acho que é isso. O Fortaleza pagou pelo erro de abrir mão de jogar, certo? Esse foi o ponto principal dessa partida, na minha opinião. Beleza? Gente, muito obrigado aí pela presença. Deixe nos comentários aqui o que você acha sobre esse jogo do time do Fortaleza. O que é que você achou aí do time? Vamos debater, vamos interagir aqui. Eu agradeço demais a presença de todos vocês mais uma vez. Não se esqueça da sua inscrição também e do seu like nesse vídeo para fortalecer. Grande abraço, meus amigos. Valeu!